Podeis assentar, queridos. Irmãos, vamos passar um momento de edificação. Convido-os a abrirem suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Todo o capítulo, versos de 1 a 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez privilegiados na tua casa e podendo mais uma vez nos alimentar da tua porção, da palavra do Senhor, em comunhão, cantando louvores como já cantamos, cantando hinos ao Senhor, orando, chegando à tua presença como igreja, na comunhão dos santos, na presença dos irmãos e irmãs. Ó Deus, que grande privilégio, sobretudo num dia tão marcante para nós, um dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, por tão grande privilégio, podermos mais uma vez estar aqui na tua casa e refletirmos na tua palavra para a nossa edificação.
Fala conosco através dela nesse tema que teremos nesse momento. Aplica essa mensagem no nosso coração, porque ela foi escrita, Deus, para o nosso ensino. Ela foi escrita para a nossa edificação, para que nós possamos servir ao Senhor também nessa área que o assunto, que o tema trata neste capítulo. Então fale conosco por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. A liberalidade do verdadeiro discípulo. Esse é o tema que eu quero tratar nessa noite. A liberalidade do verdadeiro discípulo. Irmãos, se estamos falando, do desafio de fazer discípulo, de ser discípulo e fazermos discípulo, esse é o grande desafio nosso. Primeiramente, ser discípulo, para então fazer discípulos. Esse é um tema que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja, que aquele, como nós falamos semana passada, do dispenseiro fiel, aquele que administra bem as coisas que Deus lhe confiou, sobretudo a sua palavra. Deus confiou a nós a sua palavra para proclamarmos, nós fomos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus, hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Nós estamos celebrando, como cultuamos de manhã, conforme foi pregado aqui de manhã, que Jesus Cristo, ele ressuscitou. E por isso, no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Que trabalho é esse? Que não é em vão. O trabalho de ir à grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão da igreja, como diz muito bem o reverendo João Petrecelli, a única missão da igreja, fazer discípulos. Esse é o grande mandamento. Fazer discípulos em que sentido? Pregando que Jesus ressuscitou, que há salvação em Jesus, que ele nos libertou do império das trevas, que há vida eterna, que existe um céu. Essa é a mensagem libertadora, irmãos, que precisa chegar a todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Essa é a missão que ele nos confiou. Somos dispenseiros fiéis daquilo que o Senhor nos confiou, o mandamento de pregar o evangelho, fazendo discípulos em todas as nações. Por isso, queridos, que então agora, uma vez comissionada a igreja, o apóstolo Paulo é este que pregou sobre essa ressurreição, o apóstolo Paulo é este que fundou a igreja em Corinto. Nós já pregamos aqui domingo passado falando isto. Ele gerou a igreja em Corinto, ele plantou a igreja em Corinto. A igreja de Corinto é gerada espiritualmente pelo apóstolo Paulo. Foi ele, enviado por Jesus, que colocou os pés naquela cidade, sob esta ordem: fica nesta cidade, porque tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo é o pioneiro. Ele chega em Corinto para fazer discípulos. Ele chega em Corinto para anunciar que Jesus está vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos, e pregar o evangelho de vida eterna àquele povo, àquela comunidade, naquela região em Corinto. Então Paulo está diante dos seus filhos na fé. Paulo está diante da igreja que ele começou o bom trabalho, e depois outros vieram depois dele, Apolo, Áquila, Priscila, e a gente tem outros, Pedro, e houve até divisão dentro da igreja por conta de tantos que por ali passaram, mas Paulo, ele diz que eles são filhos dele na fé, foram gerados por ele. Então, mais uma vez agora, como ele faz sempre em suas cartas, ele está pastoreando os seus filhos na fé. Então, ele está escrevendo agora a sua segunda carta para pastorear os seus filhos na fé. Então, irmãos, sejamos pastoreados. A igreja de Corinto são os gentios, aqueles que foram alcançados pelo evangelho. Começou naquela região e ela se espalhou por todo o mundo e chegou até nós hoje.
Hoje não, né? Graças a Deus, há muitos anos. Então, o Evangelho chegou a nós. Então, esta carta é para nos pastorear também. Então, receba esta instrução do apóstolo sobre este tema, que é a assistência aos santos, né? É sustentação, é sustento mesmo, material, em todos os sentidos, mas aqui Paulo está tratando da questão do sustento material, da assistência aos santos. Então, Paulo está pastoreando a igreja de Corinto neste sentido, e nós também precisamos ser pastoreados nessa área. Por que esse assunto é importante? Porque Paulo está escrevendo isso para a igreja de Corinto. Havia uma necessidade. A igreja em Jerusalém, perseguida, estava passando por necessidades. Os irmãos viram que nós lemos aqui na liturgia, que os apóstolos, eles perseveravam nos atos, né, dos apóstolos, eles perseveravam unânimes no templo, na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e dividiam cada um entre si os seus bens à medida que alguém tinha necessidade. Isto é o organismo da igreja. A igreja não deixa ninguém fora. A igreja é aquela que abraça todos e que acode a todos, que sustenta a todos à medida que alguém tem necessidade. Irmãos, não existe outra forma de você sustentar uma pessoa, de você dar recursos para aquela pessoa, senão através das tuas riquezas, senão através dos teus bens, senão através das tuas posses. Como é que eu posso falar para uma irmã que está necessitada de algo, está necessitada de comida, está necessitada de um socorro, está necessitada de um atendimento médico, está necessitada de uma moradia, está necessitada de abrigo, de roupa, seja lá do que for, e eu chego para essa pessoa e falo, vou orar por você, tá bom? Vou orar por você. E ninguém socorrer, ninguém atender, ninguém acudir. Então, obviamente, que este é um tema que tem que ser tratado. E o apóstolo está tratando sobre este tema da assistência aos necessitados, que aqui no caso era a igreja em Jerusalém, que estava precisando desta assistência, e Paulo então, ele está recorrendo à sua filha, a igreja em Corinto, para socorrer os irmãos em Jerusalém, que estavam carecendo de ajuda. Então, aqui no capítulo 9 é uma continuidade do capítulo 8, que Paulo está falando também sobre esse tema, falando dos macedônios. Então, agora ele usa o exemplo dos macedônios para falar para os coríntios, para a igreja em Corinto, desta necessidade. Então, olhem comigo o início do capítulo 8, irmãos. Aqui Paulo está falando para a igreja na Macedônia. Olha o que ele diz para eles. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, os macedônios, testemunho eu, Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Ou seja, eles não apenas deram ofertas, assistências, mas eles se deram a si mesmos. Ou seja, mão de obra, trabalho, se colocando para trabalhar. Deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então veja que Paulo está pegando o exemplo dos macedônios para poder agora falar com a igreja de Corinto.
Só que Paulo, quando nós falamos da igreja de Corinto, o que os irmãos lembram? O que vem à mente? Igreja de Corinto. Aí quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, o que os irmãos pensam sobre a igreja de Corinto? Uma igreja complicada? Uma igreja difícil? Uma igreja cheia de problemas, cheia de pecados? Paulo tinha que, vocês querem que eu vá, como preguei domingo passado, né? Vocês querem que eu vá com vara? Ou com palavra de amor e de brandura? Eu vou até vocês. Parece ser esse retrato, né? Essa imagem que a gente tem da igreja de Corinto, e de fato ela tinha muitos problemas. Mas olhem que legal, quando a gente chega aqui no capítulo 9, Paulo vai falar que a igreja de Corinto ela era modelo, ela era um exemplo nessa questão da assistência aos necessitados, do socorro, da liberalidade, da generosidade na área financeira. Nem tudo está perdido, né? Toda igreja tem aí o seu lado positivo. Então vejam que Paulo agora vai falar da igreja de Corinto. Ele falou dos macedônios. Olha que legal o que os macedônios estão fazendo. Mas agora Paulo vai falar aqui no capítulo 9 que os macedônios, eles seguiram o exemplo, sabe de quem? Da igreja de Corinto. E agora o apóstolo Paulo está pastoreando a igreja de Corinto para que eles continuem nesta boa prática de assistir aos santos, para que a obra continue, para que eles não tenham falta de nada, e como pastor, como pai, né, espiritual deles, ele não quer passar vergonha, né, com os seus filhos na fé. Ele quer que a igreja em Corinto, pela sua posse, pela posição que ela tinha, que ela então desse um bom testemunho. Paulo escreve esta carta para eles, para prepará-los, para falar, olha, eu vou mandar os meus, as pessoas que irão à minha frente, para poder administrar isso com vocês. Aquilo que nós combinamos, já havia um prévio acordo, uma combinação entre eles, e Paulo fala, estou mandando pessoas na minha frente para irem tratando sobre isso com vocês, para que quando as ofertas de vocês forem coletadas, elas sejam ofertas que vão dar bom testemunho para todos que cercam vocês. Então o capítulo 9 trata disso. Paulo pastoreando a sua igreja, que já fazia algo muito bem, assistindo aos necessitados na questão financeira, tinha muitos problemas, mas aparentemente esse não era de Corinto. Não sei qual era a motivação deles. Se por mostrarem-se bons, para se vangloriarem de que tinham muitas posses, de que sustentavam e que a igreja era muito rica, para mostrar que eles podiam. Espero que não seja, né, irmãos? Diante de tantos problemas que a gente vê na igreja de Corinto, espero que não seja essa a motivação. Espero que é por temor mesmo, por diligência mesmo, por uma maturidade espiritual nesta área. Mas fato é que Paulo louva a igreja de Corinto pela assistência deles aos santos. Então olhem comigo, e antes de entrarmos no capítulo 9, por que eu estou falando disso, irmãos? Você está falando assim, pastor, mas nosso tema do ano é o desafio de ser e fazer discípulos. Por que o senhor está falando sobre contribuição? Por que o senhor está falando de assistência aos necessitados? Por que o senhor está falando dessa questão financeira, de ofertas? Ser generoso nas ofertas, dar com liberalidade, com alegria. O que isso tem a ver com ser e fazer discípulos? Ora, irmãos, certamente eu acho que os irmãos não têm dúvidas de que você ser um verdadeiro discípulo requer de você a liberalidade na assistência aos necessitados. Nós temos que assistir aos necessitados. Nós temos que sustentar a obra do Senhor. Como que nós vamos fazer discípulos? Como que nós vamos ser discípulos se nós
não obedecemos aquilo que o Senhor determina, que é dar dízimos, ofertas, sustentar a igreja, sustentar a obra do Senhor. Irmãos, nada na vida é feito, como eu disse, sem o investimento. Nada é feito sem recursos. Vocês sabem que hoje, eu tinha até sido convidado para pregar na primeira igreja hoje à noite, e vinha uma outra pessoa para cá para pregar, e eu ia ministrar a ceia lá, ia pregar hoje lá à noite, mas o reverendo Lucas disse que ele quer estar lá quando eu estiver lá para pregar, ele quer me convidar com mais calma, então ele convidou um outro colega para pregar lá hoje. E qual a razão? O reverendo Lucas não está na primeira igreja hoje. Ele recebeu uma oferta. Ele recebeu uma oferta específica, uma passagem aérea, ida e volta, para ele ir no campo missionário, onde está hoje o reverendo João Petrecelli e sua equipe trabalhando, para que ele possa presenciar, para que ele possa ver, para que ele possa experimentar o que é estar no campo missionário, dentro daquele projeto, daquela necessidade daquele povo tão carente. E ele vai ver com os próprios olhos dele, e certamente, queridos, como isso vai edificar a vida do Lucas, do reverendo Lucas. Como isso vai trazer uma experiência que vai marcar a vida dele. Mas alguém deu uma oferta. Se não fosse essa oferta, ele não conseguiria chegar lá. Se não fossem as ofertas dos irmãos, o reverendo João Petrecelli não estaria trabalhando neste projeto no Nepal e em tantos outros lugares que ele trabalha. Se não fossem essas ofertas, nós não teríamos hoje mais de 300 missionários espalhados pelo mundo pregando o evangelho, fora os missionários nacionais da nossa Junta de Missões Nacionais. Então nós temos Junta de Missão Nacional, nós temos a missão transcultural para outros países, nós temos as nossas instituições que investem em missionários, que investem em projetos. Então os irmãos sabem, a gente dá conta aqui, nós prestamos relatórios financeiros para os irmãos, daquilo que nós investimos, da onde o dinheiro está sendo investido. Nós somos fiéis ao Supremo Concílio. 10% de tudo que arrecadamos aqui vai para o Supremo Concílio. 7,5% de tudo que arrecadamos aqui vai para o nosso presbitério. E o que sobra é para os nossos projetos aqui, é para o investimento da obra aqui. E como o projeto aqui tem melhorado, como a estrutura tem melhorado, os irmãos têm visto. E como isso abençoa para que outras pessoas possam chegar à igreja e serem abençoadas e ouvirem a palavra de Deus e serem transformadas. Então, quando nós temos uma equipe de louvor, tudo isso foi pago, tudo isso foi comprado. Equipamentos para abençoar a igreja, mais um data show lá em cima para a Letícia abençoar os surdos. E assim a gente vai fazendo um trabalho, irmãos. Quanto mais recursos, mais projetos. Quanto mais projetos, mais alcances. Quanto mais alcances, mais vidas são convertidas. Mais almas são salvas, mais vidas transformadas. Sem recurso, a igreja para, a igreja trava. Então, por isso é tão importante. E por isso que Paulo está pastoreando a igreja de Corinto, para tratar deste ponto, para que eles se mantivessem firmes nessa obra, em assistir aos santos, na missão de cada um deles, naquilo para o qual o Senhor o chamou, é o segurar as cordas, é o dar o suporte, é o participar de um projeto, é você participar daquela ação para que aquilo cresça. Como é bom, irmãos, a gente ver o quanto a igreja presbiteriana no Brasil tem elevado, tem aberto a sua visão com relação à questão missionária, e por conta da fidelidade dos irmãos, como que o nosso Supremo Concílio tem conseguido administrar com maiores verbas, 80% das verbas são destinadas a projetos missionários, plantação, revitalização de igreja, envios de missionários, sustento de missionários no campo, pelo menos boa parte
do sustento dos missionários. Claro que eles dependem das igrejas locais para complementarem as suas assistências, mas nada disso, queridos, estaria acontecendo se não fosse essa assistência aos santos, para que eles possam pregar o Evangelho. Quantas coisas mais nós poderíamos fazer se nós tivéssemos mais recursos? Vocês já pararam para pensar nisso? Imagina se a nossa igreja, e irmãos, abre um parênteses aqui, que eu quero dizer para esta igreja, que eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto nesta igreja hoje. Porque a nossa igreja, eu poderia falar como o apóstolo Paulo, fala para a igreja de Corinto: vocês têm sido exemplo nesta área, na fidelidade. Como a igreja Esmirna amadureceu neste ponto. Como a igreja Esmirna cresceu nesta mordomia, nesta área do zelo dispenseiro, fiel para o sustento da igreja. A gente vê isso a cada mês, os irmãos vão acompanhando, eu vou colocando o resumo financeiro no grupo da igreja, que entrou, que saiu, onde foi gasto, os irmãos vão vendo mês após mês o que nós temos, o quê? Superávit, 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 superávit. Irmãos, isso é maravilhoso. Imagina isso, se a igreja arrecada 10 mil, R$1.000 está indo para o Supremo Concílio. Esses R$1.000 do Supremo Concílio, R$800 estão indo para as missões. É a igreja pequenininha ajudando o campo missionário com R$800. Irmãos, isso faz muita diferença. Imagina se todas as igrejas sendo fiéis, cada uma delas mandando valor como esse. Agora imagina se em vez de 10 mil arrecadássemos 20, 30, 40, 50, como os projetos, como o campo missionário seriam mais abençoados. Quantos projetos passariam a existir que hoje não existe? Então, isso é uma área da teologia, da igreja, da missão, que precisa ser pregada, que precisa ser ensinada, porque nós não estamos falando aqui do dinheiro em si, nós estamos falando do plano que nós temos a alcançar, dos projetos que nós temos a atingir, das almas que nós temos a alcançar, das vidas que precisam de Jesus, e que essas pessoas só chegarão até esses lugares se tiverem recursos para isso. Ninguém faz nada sem recurso. O dinheiro é apenas um mecanismo, o dinheiro é apenas um meio pelo qual nós vamos usá-lo para fazer a missão que precisa ser feita. Por isso que o capítulo 35 da Confissão de Fé, onde trata do que nós estamos tratando esse ano, do amor de Deus e das missões. Então nós estamos falando do capítulo 35 da Confissão de Fé, do amor de Deus e das missões. Neste capítulo tem esse texto, e por isso que eu estou pregando sobre ele hoje. Porque isto faz parte das missões. Isso faz parte da obra missionária. A assistência aos santos, o envio de missionários, os recursos necessários para que vidas sejam salvas. Então, agora sim, eu quero chamar a atenção dos irmãos para entrarmos no capítulo 9, e à medida que eu for lendo, vou fazendo alguns destaques e a gente conclui. Veja então o capítulo 9, queridos, versículos 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço, olha o que Paulo fala no verso 2, e por isso que eu disse do destaque da igreja de Corinto, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo, zelo dos coríntios, tem estimulado a muitíssimos. Então, o primeiro princípio que nós temos aqui, queridos, que isso é um zelo.
assistência aos santos é um zelo, e isso serve como testemunho e estímulo a muitíssimos. Você dá bom testemunho. O que Paulo está falando aqui é do zelo dos coríntios, que na região da Acaia, ele fala de Acaia. Acaia era uma província da Grécia, da região sul da Grécia. Então, aquela região sul da Grécia era chamada de uma província da Acaia. E a igreja de Corinto fica dentro da província de Acaia. A igreja de Corinto fica na capital dessa região. É a capital. Corinto é a capital a cidade de Corinto é a capital dessa região de Acaia, da província de Acaia. Então, essa província da Acaia, na parte sul da Grécia, tinha a igreja de Corinto, que era o principal, e várias outras igrejas, várias outras congregações, porque os apóstolos foram plantando igrejas menores, colocando pessoas, presbíteros, e foi aquela região foi crescendo. Paulo, então, está estimulando a igreja de Corinto, porque ele fala que esse zelo deles, esse testemunho deles tem estimulado a muitíssimos. Muitas pessoas estão estimuladas porque vocês têm zelo na assistência dos santos. E lá na Macedônia, eu fui lá, eu vi o zelo deles espelhando em vocês. E eles deram, da pobreza deles, eles foram voluntários e deram mais do que eles podiam. E não apenas os seus recursos, mas a si mesmos. Se deram a si mesmos para a obra. Irmãos, veja como o testemunho é importante, como a proclamação do evangelho na prática, se envolvendo nos projetos, tirando do bolso e dando para que aquele projeto ocorra, como isso é importante, como isso dá testemunho. Eu tenho muito orgulho, irmãos, mais uma vez, quando eu chego na reunião do presbitério, eu vejo que a nossa igreja, que era a última, quando colocava as igrejas do presbitério, a Esmirna aparecendo lá como última, em número de valores, de ofertas, de dízimos, não é mais a última. Já subimos, já tem 2 ou 3 abaixo de nós. É para concorrer, é para se mostrar, é para se exibir? Não, para agradecer a Deus pelo desenvolvimento dos irmãos, pela visão missionária, dispenseiros fiéis também nas finanças, entendendo que esses valores não é para enriquecer pastor. A igreja presbiteriana não tem isso, queridos. Ai de nós, pastores, se dependêssemos de dízimos e de ofertas e a côngrua pastoral para ficarmos ricos. Porque a igreja é fiel, a igreja tem seus projetos de investir nas missões. Mas graças a Deus eu tenho aqui do lado a minha auxiliadora que me ajuda a manter as coisas para que a gente possa abençoar a igreja, servir a igreja e poder trabalhar na igreja, servindo os irmãos e os irmãos entregando, sendo fiéis, voluntários, fiéis, e vendo a resposta disso, e isso abençoando o nosso presbitério, que está podendo mandar mais seminarista para o seminário, está podendo implantar o ponto de pregação nos Pimentas, está podendo fazer mais e mais, e pensando em outros projetos, em outras coisas. Irmãos, essa é a missão da igreja, que sem recursos nada acontece. Sem o investimento, sem a visão da igreja, nada acontece. Então ele segue dizendo, então aqui o princípio, isso é um zelo, e esse zelo ele serve de testemunho a muitíssimos. Isso vai girando, queridos, isso vai proliferando. Fala, poxa, a igreja de Esmirna está sendo fiel, aumentou a arrecadação, vou trabalhar na minha igreja, vamos fazer um trabalho lá, não vamos continuar aqui por último. Olha que coisa legal, de trabalho legal, de levar à igreja uma visão para que possa todos os anos mostrar um progresso, né, uma evolução progressiva nesse sentido. E aí ele chega no versículo 3, dizendo, contudo, enviei os irmãos
para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, ou seja, neste assunto, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de quê? De generosidade e não de avareza. Ou seja, o que é avareza? É você reter, colocar o teu coração no bem material, e em vez de você ser generoso, em vez de você contribuir com alegria, mostrando generosidade, fazendo aquilo além das suas capacidades para um propósito específico, que aqui no caso era o socorro aos santos de Jerusalém, para que eles pudessem, no momento que Paulo chegasse lá com os macedônios, com outras pessoas que o acompanhassem, Paulo e eles principalmente, a igreja, não ficassem envergonhados. Não é vergonhoso, queridos, a gente chegar numa reunião de presbitério, todos reunidos, o relatório financeiro da Igreja Presbiteriana Esmirna. Não entregou dízimo para o Supremo Concílio, não entregou dízimo para o presbitério, arrecadação, a menor de todas, arrecadou nada. Isso não é vergonhoso? Então, Paulo está falando, eu não quero que a gente passe essa vergonha. Não, nós vamos fazer bonito, como nós tínhamos combinado, como nós tínhamos preparado. Quando eles chegarem aí, eles vão ser estimulados por vocês, como vocês sempre fizeram, para que eles vejam, nossa, olha como que a igreja de Corinto abençoa. Queridos, é lindo ver o relatório da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, falando aqui agora, do nosso campo, no Brasil, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja disparada em investimentos missionários, investimentos financeiros, dizimista fiel para o Supremo Concílio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas disparado do segundo lugar, da segunda igreja. E como a igreja tem sido cada vez mais abençoada, como eles têm criado mais projetos, e feito, e ido, e investido. Admirável, queridos. A igreja que eu nunca ouvi falar de um escândalo nessa área financeira. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Arival. O reverendo Arival, ele é um discípulo do apóstolo Paulo, ele se espelha muito em Paulo. Para ir, para investir, plantar igrejas, projetos, visão, homem simples, homem de Deus, maravilhoso. E a igreja só tem crescido. Quanto mais a igreja investe, mais a igreja cresce. Quanto mais a igreja tem visão missionária e investe na missão, mais essa igreja progride. Então, por isso que o apóstolo Paulo está falando que ele não quer se envergonhar quando chegar em Corinto, mas ele manda pessoas que irão precedê-lo, que irão à sua frente, para que aqui a gente entende também, a gente vê um outro princípio. Paulo vai falar aqui da administração dessas finanças, de checagem. Ele manda uma equipe de auditoria, vamos dizer assim, para ver aquilo, para estimular, para vir, para arrecadar. E ele não manda uma pessoa só para fazer isso. Ele manda, Tito era um deles, que estava sendo enviado, e outros dois, para que eles pudessem estimulá-los, chamar a atenção deles para isso, e ao mesmo tempo administrar esses valores, conforme havia combinado, para que quando eles chegassem, estivesse tudo ali. Está aqui, conferido, auditado, e todos checaram, mais de uma mão administrando, uma equipe, vamos dizer assim, de auditores, ali auditores, tesoureiros, para verificar, para administrar, para que aquilo de fato chegasse com fidelidade
ao destino proposto, que era assistência à igreja de Jerusalém. E aí, então, a gente vem para o versículo 6, onde Paulo vai trazer, então, agora o ensino disso. Por que que é importante que vocês continuem nessa fidelidade? Por que que é importante que vocês continuem neste zelo? E aí Paulo vai trazer aqui a semelhança do que Jesus usava de ilustração, talvez porque ali fosse muito comum falar disso, de semente, aquele que semeia, colheita, né? Semear e colher. Jesus usava muito isso, aquele que semeia, aquele que colhe, e Jesus falava, né, da parábola do semeador, que anda semeando e plantando, e ele sai colhendo. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então a gente encontra várias passagens dessa ideia de semear e colher. Paulo vai usar essa ilustração para mostrar, então, por que que é importante nós termos zelo na questão da assistência dos santos, nessa visão de missão, de projetos, de investimentos, para podermos ser abençoados. Ele usa também essa ilustração. Olha o que ele vai dizer no verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um, aí ele usou a ilustração da sementeira, do semente, do semeador, e agora ele vai trazer para a questão financeira. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então veja bem que ele faz essa ilustração daquele que semeia e colhe, né? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e agora ele vai falar da contribuição. Aquele que contribui com alegria, aquele que contribui de acordo com o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. E a ideia aqui é você dá com alegria, queridos, você dá com generosidade. A ideia, quando ele fala que por necessidade, o que os comentaristas entendem que talvez Paulo estivesse querendo dizer aqui, é assim, não é uma barganha, não é uma questão de troca. Eu estou precisando melhorar a minha vida financeira, então eu estou ganhando pouco, então eu vou tirar um pouquinho desse dinheiro e eu vou dar de dízimo para Deus poder melhorar a minha vida financeira. Ou seja, eu estou com uma necessidade, então eu faço uma barganha com Deus. Não, então Paulo está falando, não por necessidade, não com tristeza. Eu vi aquela pessoa que fala, nossa, vou ter que tirar esse dinheiro para entregar o dízimo, para dar essa oferta. Tinha tanta coisa para fazer com esse dinheiro, vai, né, fazer o quê? Se eu não der, Deus vai me amaldiçoar. Que triste, irmãos, que triste isso. Então Paulo está ensinando a igreja que eles não façam isso. Deus ama quem dá com alegria, não por tristeza, nem por necessidade. Eu quero barganhar com Deus, mas eu faço isso com generosidade. Eu faço isso com alegria, por enxergar o que esse meu pouquinho que eu... Lembra da viúva? Pouquinho, mas era tudo que ela tinha. Ele não está preocupado com isso, por isso cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. Mas imitem os macedônios, que davam além daquilo que eles podiam, por entender a visão, e eles faziam isso com alegria. Eles faziam isso com a visão daqui, esse valor aqui vai abençoar. E aí Paulo está simplesmente dizendo que não é uma barganha, mas que Deus é justo. E que aquele que faz essas coisas com alegria, não por tristeza, não por necessidade, mas generosamente, liberalmente, Deus sendo justo, é impossível que ele não retribua. É impossível que ele não abençoe. Mas não faça barganha com Deus, que você vai levar para si maldição e não bênção.
seu dinheiro não será abençoado. Deus não te abençoará. Então, queridos, não depende, propõe no coração. Ou seja, a ideia que ele está falando é, você não tem que ser louco, você não tem que ser maluco, de ficar fazendo barganha com Deus e entregando tudo que você tem, para que Deus te dê em dobro. Não é isso, proponha no teu coração, mas um certo sacrifício por amor. Para que quando eles chegarem e ver, nossa, que maravilha, como que uma igreja desse tamanho, como que a Esmirna, sendo desse tamanhozinho, está dando, entregando, contribuindo com o presbitério, com o Supremo, mais do que uma igreja que tem o dobro do seu tamanho. Isso é impressionante, isso é admirável. Agora, irmãos, eu não sei como é que está teu coração. Eu falei que eu hoje me orgulho de ver os números, mas números em si não significam nada. Como você tem ofertado? Como é que é o teu coração na hora de ofertar? Você tem dado com alegria, com generosidade, com liberalidade, ou com tristeza, ou por necessidade? Barganhando com Deus. De nada adianta. Eles dão daquilo que lhes sobraram, resto, ainda que seja muito, mas é aquilo que lhes sobra. O pouco que ela deu, era tudo que ela tinha. E ela deu com alegria, ela deu com generosidade, ela deu com liberalidade. Não é a quantidade, é a qualidade. E o coração, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Ah, irmãos, que a nossa igreja seja uma igreja generosa, que contribua com alegria, com liberalidade. E o verso 8, ele segue dizendo, queridos, Deus, ele pode fazer-vos abundar em toda graça. Agora ele vai falar da graça de Deus. Deus pode fazer abundar em toda graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Ele pode abundar, ou seja, ele pode ser muito abundante, te dar em grande quantidade, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, o objetivo aqui, quando ele fala que Deus pode fazer vocês abundarem, ou seja, terem em tudo ampla suficiência. Ou seja, a ideia aqui é você ter suficiente apenas, não, mas ampla suficiência. Mas ele está falando o que aqui? Isso é uma barganha, então, que eu vou fazer isso simplesmente para te favorecer, para te dar, para que você use, então, nas suas vaidades? Não, para que superabundeis em toda boa obra. Ou seja, o que ele está falando aqui é aquele que dá com alegria, aquele que dá com liberalidade, aquele que é generoso, Deus o faz abundar em graça e com ampla suficiência para um propósito, para que ele continue superabundez em toda boa obra, para que você continue investindo em toda boa obra. Ou seja, Deus, ele está preocupado com o reino dele. Ele está preocupado com o avanço missionário. Ele está preocupado que o evangelho chegue a todas as nações. Então, quando ele vir pessoas com coração liberal, com alegria, com generosidade, ele sabe que ele pode confiar graça, bênçãos, riquezas, farturas, superabundância, ou seja, ampla suficiência para aquela pessoa, não para que ela continue, apesar de que ela vai desfrutar disso, mas é para que ela continue superabundando em toda boa obra. E toda boa obra continue. Ou seja, não é barganha, não é troca, mas Deus vai investir naquele que dá retorno para ele, para o reino dele, para abençoar. E ele vê alegria, ele vê singeleza, ele vê generosidade no coração do fiel. Tenha certeza. É isso que o texto está falando. Deus é justo. Deus não vai desprezar essa pessoa. Deus não vai deixar de investir nessa pessoa,
porque é essa pessoa que tem abençoado a sua igreja. É essa pessoa que tem investido no reino de Deus. Não é no avarento, não é naquele que dá por necessidade com tristeza, mas naquele que dá com alegria. Então, queridos, veja o princípio. Deus é justo e Ele faz abençoar. E o verso 9 ele diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Onde está escrito isso? Volta para mim com o Salmo 112. Leia esse Salmo 112, que não é tão longo. Olha para mim, olha comigo. Salmo 112. Diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Aí o verso 9 que está citado lá. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se envaidece, e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Olha como é linda a vida do homem, como ele é bem-aventurado e justo, que se compadece, que dá. Como ele é abençoado, distribui-o, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E ele continua, verso 10. Ora, voltando à ilustração da semente, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Falando lá da justiça, enriquecendo-vos em tudo. Aí veja que o foco é sempre naquilo que Deus requer, não é para o benefício dele próprio, enriquecendo-vos em tudo para um propósito. Qual é o propósito? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Veja o propósito, irmãos. Por que que Deus faz abundar? Por que que Deus aumenta? Por que que Deus aumenta a sementeira? Né? Aquele que semeia, muito ceifará, muito colherá. Aquele que dá com alegria, receberá. Para este propósito, para que supra as necessidades, né? Para que possa acudir aqueles que precisam. Suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplique o fruto da justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Para que você continue sendo generoso, para que você continue assistindo aos necessitados, e você pode, pastor, eu não conheço ninguém que precisa. Por isso que você traz os dízimos e ofertas aqui, meus irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, porque a igreja tem planos, a igreja tem projetos,
E ela trabalha com outras autarquias que têm outros planos, que têm outros projetos. E quando você consagra o seu dízimo aqui, você está investindo nos projetos dessa igreja, você está investindo nos projetos do Supremo Concílio, você está investindo nos projetos do nosso presbitério, você está investindo e assim assistindo também aos necessitados. Tá? E os diáconos para assistirem aqueles que estão necessitados, que não chegam ao conhecimento dos irmãos. Mas a igreja está socorrendo, está pagando uma consulta médica para um irmão, para uma irmã, sofreu um acidente, precisou de um auxílio, a igreja está ali. Irmão, precisa de alguma coisa? Está precisando? A igreja está aqui para te ajudar. Igreja séria é assim, irmãos. Não é a igreja que só recebe dízimos aqui para ficar aqui no nosso caixa, não. É a igreja que recebe para investir nos irmãos que estão precisando, investir nos projetos da igreja, investir nas nossas autarquias para que invista nos nossos missionários. Além de nós mesmos aqui, além dos dízimos e ofertas que damos para o Supremo Concílio, para o presbitério, nós, com o que sobra para nós ainda abençoamos Vinícius Bantim, Marli, abençoamos o Itamar, abençoamos outros missionários e queremos cada vez mais ser parceiros, abençoar outros. Ou seja, isso é generosidade, isso é visão de reino, isso é dar com alegria, e assim a igreja cresce. Volto a dizer, não tem uma igreja com visão missionária que tem projetos, que investe na missão, que não prospere, que não cresça. E não porque Deus barganha, é porque Deus é justo. Ele vai abençoar aquele que é generoso, para que cada vez ele invista mais e abençoe aqueles que precisam conhecer Jesus e ser alcançados por esse evangelho. Irmãos, sejamos uma igreja com liberalidade. O desafio da liberalidade dos verdadeiros discípulos. Você quer ser verdadeiro discípulo? Seja liberal, seja generoso, dê com alegria, contribua e seja fiel ao Senhor com os teus bens. Que Deus nos abençoe. Nós te agradecemos, Pai, por esse assunto que precisa ser tratado com a tua igreja. A visão de reino, a visão de missões, de fazer o teu evangelho chegar àqueles que precisam, e que para isso, Deus, precisa de recursos, precisa de projetos, precisa de investimentos. Eu te louvo por essa igreja e peço que seja uma igreja cada vez mais generosa, que seja uma igreja que dê cada vez com mais alegria, não por tristeza, não por necessidade, mas liberalmente, com toda generosidade, com visão do reino do Senhor e o quanto cada centavo abençoa aqueles que tanto precisam, que estão necessitando nos campos. Ó Deus, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pelos teus servos e servas fiéis, que têm sido zelosos, que têm dado testemunho a tantos outros que nos veem. Que nós possamos continuar assim e cultuar a Ti. Que Teu nome seja glorificado também nessa área da nossa vida. Sejamos dispenseiros fiéis também nos nossos investimentos financeiros. Para a honra e para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Vamos encerrar o culto desta noite